Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Começando mais uma semana, né? Hoje é segunda-feira e estamos no nosso 11º dia de preparação para a consagração total à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort. Lembra que nesses 12 primeiros dias, né, estaremos desapegando dos espíritos mundanos. Então hoje é o 11º, só temos mais um dia para falar sobre os espíritos mundanos, como os demônios, né, agem no nosso dia a dia para nos levar a tomar caminhos errados, tomarmos decisões erradas. Então eu tenho falado muito sobre o nosso intelectual, sobre como o diabo usa as nossas emoções para nos seduzir, para nos conduzir para um caminho de erros, né? Até que essas emoções se tornam características de nosso caráter, moldam o nosso caráter, moldam o nosso comportamento e gerem em nós vícios, né? Vícios pecaminosos. Então nós temos que ficar sempre atento e alerta, como Jesus fala, sai sempre atento, porque a gente nunca sabe quando o ladrão vai chegar, né? E hoje nós vamos falar do pecado da gula, né? Quando a gente fala de gula, já pensa naquela pessoa que come demais, né? Come, bebe demais. E realmente é essa pessoa, né? Mas será que é só isso? Será que eu não sou de comer muito, nem de beber muito, então tá tudo certo. Mas será que se resume a só isso? Porque se fosse isso, não podia parar o vídeo aqui agora, né? Mas sabemos que não é. Existem os pequenos detalhes, pequenos hábitos que nós precisamos tomar cuidado. E o ruim, né, de nós não conhecermos os pecados de forma abrangente, gostaria de ser muito mais profundo nos vídeos que tenho feito, mas por questões de tempo e objetividade não dá para ser, mas quem sabe um dia eu faço uns vídeos mais completos. Mas sempre digo, não se limita a esse vídeo, busque mais. Então vamos lá. Falando de gula, a gula, ela entra por meio de outros pecados. Lógico que outros pecados vai preparando o terreno para outros pecados. E a gula, ela é preparada por outros pecados e muitas vezes ela é o caminho para os outros pecados. Lembre-se que não existe uma ordem. O diabo ele vai agir na nossa vida de acordo com a nossa realidade, com a realidade de cada um. E a gula muitas vezes ela entra pela carência afetiva, pelos traumas, né? Pelas frustrações da vida. Então veja como que o nosso sistema psicológico ele é onde o diabo martela o tempo todo. Em quantos vídeos eu já não falei sobre as nossas frustrações da vida, sobre a nossa história, sobre os nossos traumas, os nossos medos. E é aqui que o diabo ele vai agindo. Então uma pessoa carente, por exemplo, solitária, ela tende a procurar algo para preencher o seu vazio. E muitas vezes é o lado da comida, né? Muitas vezes também, e na maioria das vezes, a gula ela entra na nossa vida pela necessidade. Quem na vida nunca passou necessidade ou teve vontade de ter, comer ou beber algo, mas não pôde por falta de condições financeiras. Então, quando vem as condições, aquele vazio que ficou, vem o desejo de comer desenfreadamente aquilo, de saciar toda aquela vontade. Só que aquilo já se virou um apego, né? Já se virou é, um gatilho emocional para que sempre num momento de dificuldade e de estresse, de ansiedade, ela vai comer desenfreadamente. Já uma pessoa quando começa a comer e fala, nossa, estou ansiosa. Realmente ela está ansiosa e a gula se tornou então o gatilho, né? O, o que ela usa como uma arma para colocar toda a sua ansiedade, né, naquilo. Então nós temos que tomar cuidado com esses detalhes, estar sempre atento, olhando para nós. Será que eu não estou me deixando levar pela gula? Parece nocivo a gula, né? Algo que não causa mal nenhum. Ah, não é tão grave assim. Claro que é.
comer demais, desenfreadamente, algo de forma sem necessidade, sem a necessidade de alimentar o corpo para a saúde, começa a prejudicar o corpo. É que nem beber água. Temos um limite de água que temos que beber por dia. A partir do momento que eu começo a beber mais do que o necessário, ele começa a fazer o efeito reverso na minha vida, começa a prejudicar a minha saúde. Se eu preciso almoçar e jantar, a partir do momento que eu começo a aumentar o meu número de banquete de refeição, eu começo a aumentar, prejudicar a minha saúde. Se você vai no nutricionista e ele monta um cardápio para você, você vai ver que ele monta em cima de calorias. Tantas calorias, o que eu posso comer, quando eu posso comer para atingir aquele número de calorias adequada para a minha vida, para a realidade da minha vida. Então, se eu como muito a mais, eu estou sobrecarregando o meu sistema. Né? E isso gera doenças, obesidade. Né? Então, temos que tomar cuidado. Será que eu não estou colocando no alimento toda a minha frustração, toda a minha emoção? Será que não está sendo a minha válvula de escape? E não é só no alimento, na bebida também. Porque o excesso de alimento, ela gera em nós vício. O alimento vira vício, a bebida vira vício. Né? Veja a pessoa que bebe demais, que fica bêbada, não consegue desapegar da bebida alcoólica. Né? Depois precisa procurar tratamento para ajudar ela a vencer esse mal. Pessoas que fumam, não sei se tem alguém que fuma aqui no grupo, mas pessoas que fumam demais, excessivamente. São vícios da gula. Sim, o cigarro, a droga, a bebida alcoólica são vícios causados pelo cigarro. Ou são vícios causados pelo cigarro, não, são vícios causados pela gula. A gula, ela nos leva a nos apegar em algo para da carne, do corpo. E, infelizmente, todos nós, às vezes, passamos por momentos assim. Vai num lugar, comer um restaurante, vê aquela variedade de comida, né? Restaurante é um prato cheio, né? Para quem tem aí pequenos gatilhos para gula. Tem aquele, a pessoa faz aquele prato, ela pega de tudo. Ela nem vai dar conta de comer tudo, mas ela pega tudo. Muitas vezes ela joga fora e muitas vezes ela força e ela faz entrar. E se aparecer um prato novo, ela volta lá na fila de novo. Então nós temos que tomar cuidado e regular a nossa vida. O jejum é algo muito bom e forte e eficaz contra o pecado da gula, porque nós deixamos de fazer uma refeição. Eu mesmo já fui muito escravo desse pecado. Muito escravo. Quando criança eu tinha vontade das coisas, mas eu não podia, não tinha acesso àquilo por questões financeiras da minha família. Quando eu comecei a trabalhar e ter dinheiro, eu torrava tudo o meu dinheiro comendo e bebendo, comendo e bebendo. Quando eu comecei a entender que esse pecado estava prejudicando a minha vida, eu comecei a me moderar. Foi fácil? Não foi fácil. Comecei pelo jejum. E eu sigo a mesma linha até hoje de moderação. Então, o meu café da manhã é a mesma coisa já há 30 anos. Meu almoço, eu não tenho café da tarde que eu não tomo. E a minha janta, quando eu janto. Eu não sou de jantar, eu sempre pulo uma refeição. Na maioria das vezes eu pulo o almoço. Ultimamente eu tenho pulado a janta mesmo. Então, nós temos que ir buscando o quê? Formas de lidar com o pecado. E veja que o guloso, muitas vezes, ele já não se contenta mais com as coisas simples da vida. Chegar em casa, um arroz, um feijão e um bife, para ele já não basta mais. Ele quer algo melhor, mais requintado. Ele quer buscar variações de sabores. Ele nem tem condições, às vezes, financeiras. Mas ele quer buscar a variações de sabores e vai se entrando numa dívida financeira para poder alimentar essa vaidade que ele adquiriu para si através do pecado da gula. Cada dia da semana ele quer comer um prato diferente, uma comida diferente. Falou de comida perto dele, a boca já começa a salivar, já bate aquela vontade, né? E ele precisa ir lá e provar daquele alimento. Então,
tem que tomar cuidado. Veja, para uma pessoa mais simples, a gula pode ser um canal que venha trazer mais dificuldades financeiras ainda para sua casa. E para a pessoa que tem dinheiro, que tem a condição de buscar, muitas vezes pode ser sua queda, sua ruína. Porque gasta demais com coisas desnecessárias, fora de contexto, natural, ordenado. E vai gastando um dinheiro que não precisava. E quando precisa já não tem mais porque torrou tudo que tinha, né? Torrou tudo que tinha. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado da gula, porque ela gera vícios na minha vida. Então eu tenho que pensar, quando eu vou comer na minha casa, o alimento na minha casa, eu estou grato, satisfeito com o que eu tenho? Ou sempre me gera um certo estresse por não ter algo diferente, né? Será? Então, se isso acontece, é o pecado da gula aí já tentando entrar na minha vida, ou já está na minha vida. Então, eu tenho que começar a fazer jejuns, abstinência de certo alimento, principalmente aqueles que me atraem mais, né? Para que eu possa vencer esse pecado. E quando eu saio de casa, quando eu estou no meu âmbito social, e eu vejo que variedade de alimento, eu consigo comer realmente só o que vai saciar minha fome? Ou eu tenho a necessidade de experimentar de tudo, buscar de tudo? Eu posso experimentar de tudo? Posso, moderadamente. Então você não vai pegar muito de tudo, você vai pegar moderadamente aquilo que realmente vai conseguir saciar sua fome, sua necessidade do alimento, que é claro que a gente sente fome, sem um exagero. Eu consigo moderar. Ou me bate aquela ansiedade, aquela loucura de tirar aquele monte de comida. Né? Então eu tenho que olhar para esses pequenos detalhes. Será que não será que eu já não estou influenciada pelo pecado da gula? E quando eu estou ansioso, vou fazer uma viagem que eu esperei a vida inteira, que eu queria tanto fazer, por exemplo. E aí me dá aquela vontade, eu quero comer, comer, comer doce, 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 né? Quero comer, nossa, eu preciso expor isso de alguma forma e quero buscar um alimento. A gente quer aquela vontade louca de comer doce. Nossa Senhora, será que eu não estou vivendo dessa maneira quando eu estou ansioso? Ou uma vaga de emprego, ou uma reunião importante, enfim, não sei qual é a realidade de cada um. Mas o que te causa ansiedade e que te dá vontade de comer excessivamente, comer, buscar alguma coisa para se alimentar? Se você passa por isso também, saiba que isso é o pecado da gula. O que nós devemos fazer? Não comer. Ficar com a vontade. Porque a partir do momento que eu não como, que eu luto contra essa vontade causada pela ansiedade, eu não só estou vencendo o pecado da ansiedade, mas eu estou regulando o meu psicológico. E eu começo a vencer as minhas ansiedades. Na primeira vez é mais difícil, na segunda é difícil, na terceira vez é menos difícil, depois eu já não fico mais ansioso. Eu não fico mais ansioso porque eu já não exponho a minha ansiedade em alguma coisa. Eu não exponho a minha ansiedade no alimento, por exemplo. Que no caso, como a família de gula, é o alimento. Eu não exponho a minha necessidade no alimento. Então, por eu não expor a minha ansiedade em algo, não apegar a minha ansiedade em algo, não materializar a minha ansiedade em algo, eu venço a minha ansiedade e eu deixo de ser uma pessoa ansiosa. Veja, que vencer o pecado é vencer também as falhas intelectuais, psicológicas da nossa vida. Nós não precisamos ficar o tempo todo tomando remédio para resolver os nossos problemas. Passa a colocar Deus no seu lugar, em primeiro lugar na nossa vida, e fazer que tudo em nossa vida compete para Deus. E Nossa Senhora nos mostra esse caminho e como seguir nesse caminho, como fazer esse caminho acontecer, como vencer todos os espíritos mundanos, todos os vícios da nossa carne. E conforme nós vamos vencendo o pecado, nosso psicológico vai sendo ordenado. Nosso psicológico, as nossas emoções começam a ser corrigidas, curadas, saradas em Deus. Veja que coisa bonita. E aí a gente já não precisa mais daquele monte de remédio. Quantas pessoas com diabetes, colesterol, por comer errado, pecado da gula, doença aí causado pela gula.
né? Ah, a medicina quer trazer que é genético. Não é genético. É um desregulamento da nossa saúde. É uma desordem da nossa saúde, do nosso corpo, causado pelo pecado. Lembra que eu falei em um dos vídeos? O pecado entrou no mesmo momento, perdão, a doença entrou no mesmo momento que entrou o pecado. É por isso que na Bíblia os antigos, lá no Antigo Testamento, vai sempre falar: se você tem essa doença é porque você pecou. Porque a doença ela é causada pelo pecado. Alguma coisa desordenada na nossa vida gera um pecado. Se eu deixar a minha casa desordenada, um exemplo, as coisas fora do lugar não fica bagunçado, uma casa está doente, está bagunçada, ela está doente. Quando eu limpo, eu curo a minha casa, que é uma casa gostosa, tranquila, passa até paciência pra gente, uma casa organizada, né? A gente chega em casa e vê aquela casa bagunçada e causa aquele estresse, aquele mal-estar no corpo. Mas chega em casa, é uma casa limpa, você se sente em paz, relaxado, se sente em harmonia. Então é a mesma coisa. A doença ela é causada pelo pecado. Porque o pecado ela desordena todo o nosso corpo, toda a nossa matéria, toda a nossa carne. E vejo quantas pessoas com colesterol, diabetes, causado pelo pecado da gula, pela desordem no alimento. E eu preciso ver se você já tem colesterol ou não. Precisa regular, precisa cuidar, fazer jejum. O jejum é uma arma poderosa contra o pecado, principalmente contra o pecado da gula. E bebida? Esse é mais para os homens, mas existem muitas mulheres que bebem também, né? E a bebida? A cervejinha? Eu, particularmente, gosto de beber cerveja. Eu gosto de tomar meu vinho. Teve uma época que, misericórdia, eu ia fazer compra, né? Vou abrir aqui minha vida. Eu ia fazer compra, era um carrinho só para bebida alcoólica. Quando eu me dei conta que eu estava expondo as minhas emoções naquilo, deixando-me seduzir pelo paladar, eu falei, opa, preciso parar com isso. Então, meu jejum foi não tomar mais nada alcoólico, nada, nada. Acho que eu fiquei um ano e pouquinho sem tomar nada alcoólico. E quando eu voltei, eu coloquei uma regra. Eu só posso beber ao sábado e uma cerveja. Uma cerveja. Então, se eu comprar um fardinho de latinha, por exemplo, que vem 12 latinhas, eu vou levar 3 meses para beber ela. Porque eu vou beber uma no final de semana. Não é uma garrafa, é uma latinha. Né? Eu limitei a quantidade, tudo, para ter o que? Sobriedade sobre as minhas decisões. Não deixar ser levado pela compulsão dos meus apetites carnais, dos meus desejos, das minhas frustrações, da minha ansiedade. E eu sou ansioso, hein? Eu sou muito ansioso. Mas eu busco ver na onde eu estou materializando a minha ansiedade para que eu possa vencê-la. E o alimento, a bebida foi uma delas. Então, veja, eu identifiquei um erro na minha vida, identifiquei, porque muita gente não vê que a gente está com ele. Eu não via que eu estava com o pecado da gula. Eu identifiquei o pecado da gula e eu venci. E eu venci. Quando eu era criança, que nós não tínhamos condição de ter as coisas, era difícil. Eu lembro que nós comíamos cachorro quente uma vez por ano, no dia das crianças. E aí nós já aproveitava para comer o cachorro quente e ia na sorveteria. Depois nós tínhamos que esperar mais um ano para repetir, porque meus pais não tinham condição de dar para nós. Então, quando a gente ia, nossa senhora, nós comíamos e chupava sorvete que era uma loucura. Meu irmão chegava a vomitar depois, passar mal, né? Quando o meu pai começou a ter um pouco mais de condição, as coisas começaram a mudar dentro de casa. E um exemplo, meu pai ia no mercado, então ele comprava Yakult para nós, né? Vinha aquele fardezinho de Yakult, acho que era 6 Yakult. Então ele comprava um para cada um. Na época nós somos em 4 irmãos hoje, mas na época nós éramos só em 3. Era eu e meus 2 irmãos. Então ele comprava um para cada um. E eu, já era mais velho, eu não tinha minha irmã também. Já tinha minha irmã, eu tava com 16 anos já. Então eu trabalhava numa farmácia, eu comprei uma seringa e uma agulha para aquela seringa.
À noite, quando meu pai fazia compra, então meu pai comprava um fardinho de Yakult para cada um. E eu tomava o meu em 10 minutos. Tomava tudo. Pecado da gula. Causado um dia pela necessidade, pela falta. Né? E aí, eu tomava tudo meu de uma pancada só. Pá. Não dava nem o prazer de saborear. Eu não saboreava, eu só tomava. Veja, o guloso ele não saboreia nada, ele só quer comer, 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 beber, 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 beber. Eu era assim, já influenciado pelo pecado da gula desde de adolescente. Então, à noite, eu já tinha tomado tudo meu à noite, quando todo mundo estava dormindo, eu pegava a minha seringa, a minha agulha, eu ia lá no Yakult dos meus irmãos, tirava metade de todos eles com a agulha. Pegava e aquela metade que eu tirei com a agulha, eu preenchia com água. Eu preenchia com água. Olha que coisa. Então, quando meus irmãos iam beber, tava super aguado, porque eu já tinha tomado metade do deles também. Isso tudo era pecado da gula. E eu tinha 16 anos, gente, eu já era adolescente, eu já tinha consciência das coisas. Mas eu era compulsivo, eu era muito compulsivo. Para o alimento, para a bebida, eu era muito compulsivo. Eu via uma comida diferente, gente, eu chegava a passar mal de tanto que eu comia. Eu era movido pelo pecado da gula. Da gula. E eu tive que vencer, eu tive que olhar para mim, eu tive que perder. E quando a gente tem um pecado, a gente tem uma certa resistência em olhar para nós. Nós não queremos olhar para nós. E se alguém fala alguma coisa, a gente fica com raiva, a gente não quer que fala. Porque o pecado ele não quer aparecer. Então quando ele começa a aparecer, já começa a ficar irritado. Você já começa a ficar estressado, aí você já quer a distância daquela pessoa, você já começa a falar mal daquela pessoa, você pega um ódio da pessoa que tentou te ajudar, porque o pecado ele não quer aparecer, ele não quer ser visível para você, né? Só que os outros estão vendo. Então eu tive que me curar. Eu tive que me curar, eu tive que aceitar. Tive que aceitar. E a partir do momento que a gente aceita que nós somos pecadores e que nós estamos com o pecado, fica muito mais fácil a gente lutar contra ele. Porque ele já não está mais escondido, camuflado em nós. Então eu tive que ser humilde. Eu tive que ter humildade para aceitar. Olhei para dentro de mim e enxerguei todos os meus pecados, principalmente a gula. E comecei então a jejuar, porque até então eu não jejuava, porque o guloso, tem uma coisa que ele não faz é jejum. Não pede para ele fazer jejum na quaresma que ele xinga você. Ele fala, não, jejum para mim é não falar palavrão. Ah, jejum para mim é não fazer o mal pro próximo. E muitos padres falam isso na missa. Gente, isso não é jejum, isso é obrigação de caráter do cristão, né? Jejum é sim a abstinência do alimento e ponto final. Gente, isso é bíblico e está no catecismo da igreja. Não venha inventar modo para camuflar o pecado. Né? Então, se você tem resistência em fazer jejum, pode ter certeza que aí dentro, escondidinho em algum lugar, aparecendo em alguns detalhes da sua vida, sem você perceber, está o pecado aí da gula. Então temos que fazer o jejum. E eu comecei a fazer jejum, eu não fazia jejum. Quaresma eu passava em branco. Era como se fosse um dia comum para mim. Não tinha uma certa importância, um certo valor que despertasse algo afetivo em mim, que gerasse alguma emoção em mim. Não tinha. A partir do momento que eu comecei, eu fiz quaresma fora de época, porque já tinha passado, e eu identifiquei a gula fora da quaresma. Eu falei, não vou fazer a minha quaresma agora, atrasado. Rezei, pedi para Deus perdão por nunca ter vivido a quaresma como ele merecia que eu vivesse. E eu fiz a minha quaresma particular. Realmente eu fiz a minha quaresma particular. Comecei a ficar a fazer o jejum, o jejum então, da minha quaresma fora de época. Fiz a minha quaresma particular. Se tem uma coisa que eu gosto de comer demais, gosto até hoje, é a carne. Eu gosto muito de carne. Então eu comecei a regular o apetite da carne na minha vida. Eu parei de comer carne e bebida alcoólica. Na época eu bebia muita cerveja mesmo. Eu parei mesmo. Parei na minha quaresma. Apesar que o da bebida eu já tinha parado alguns anos antes, nessa época. Mas na quaresma eu paro de novo. Toda quaresma eu não bebo nada alcoólico. Então eu parei de comer carne e
cerveja na minha quaresma particular, porque eu identifiquei. E até hoje, agora, é uma realidade que eu vivo. Quando eu identifico um pecado na minha vida, e fazendo o vídeo aqui, já identifiquei alguns, porque às vezes a gente esquece, né? Já identifiquei os alguns, então eu vou fazer a minha quaresma particular de novo para combater aqueles pecados que eu identifiquei. Então, nós temos que estar sempre buscando olhar para nós com humildade e aceitar que somos pecadores. Veja, quando Jesus vai no banquete jantar na casa de Mateus, que as pessoas começam a julgá-lo por estar no meio de pecadores, o que Jesus fala? Eu vim para estar com os doentes. Ele chama os pecadores de doentes. Né? Então, temos que olhar com zelo para a nossa vida espiritual. Porque se estamos vivendo um pecado, em vida de pecado, pode ter certeza que a doença vai vir também e vai vir com tudo. E nós sabemos que quando a doença ela entra na nossa vida, ela arrasa. Ela arrasa tudo. Então temos que enxergar os nossos modos de viver. E a gula é uma delas. Então seja lá qual for o seu vício, seja no alimento, seja na bebida, seja no cigarro, na droga, não tem problema, qual seja. O problema é o que você vai decidir fazer agora. Continuar se entregando ou você vai procurar vencer? Então eu sugiro, faça uma quaresma particular para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem, para o bem da sua alma e do seu corpo, para a sua salvação. Então olhe para dentro de ti hoje, no âmbito da gula, mas olhe também para tudo que nós já falou até aqui, até agora. Amanhã é o último dia falando sobre o pecado. Amanhã vamos falar do pecado da preguiça. Então, faça uma quaresma particular quando acabar esses 12 dias. Comece uma quaresma particular na sua vida para a sua salvação. Peça ao Espírito Santo essa virtude da humildade. Peça para Ele luz para que Ele clareie as áreas da sua vida que precisa se ordenar, que estão desordenadas. Para quais lugares as suas emoções estão se apegando? Para onde você está se deixando levar? É preciso se curar espiritualmente para se curar fisicamente. Uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Não tem como a gente buscar o céu sem essa vida. Não são duas coisas distintas. Na terra eu busco as coisas da terra e espiritualmente no meu interior, na missa eu busco o céu. Não tem jeito. Eu busco o céu em tudo na minha vida. Eu busco o céu desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu busco o céu nas minhas relações sociais. Eu busco o céu dentro do meu trabalho. Eu busco o céu dentro da minha casa. Eu busco o céu no meu descanso. Então, as minhas ações no dia a dia, as minhas decisões, é que definem se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. É por isso que os 12 dias preliminares do tratado é o desapego das coisas mundanas, dos espíritos malignos. É identificar as desordens da nossa vida para organizar. Porque o que o pecado gera é uma desordem, uma bagunça. Em um lugar bagunçado, ele tem domínio. Porque nada se encontra, nada fica claro, tudo fica escondido. Na bagunça, tudo fica escondido, tudo fica perdido. Então é preciso faxinar a nossa vida espiritual, ordená-la, enxergar a ação do pecado na nossa vida e buscar vencê-lo através de penitência, através de jejum, através de orações de renúncia, através da confissão. E é uma batalha constante. Essa é a batalha espiritual. É você vencer o tempo todo o pecado que está em ti. E quanto mais você vence, e você vai empatar e vai perder também, mas quanto mais você vence, quanto mais você se levanta após uma queda, mais forte você fica, mais você vai aprender, mais sabedoria você vai adquirir para ti. E você vai começar a dar frutos, porque você vai começar a ajudar outras pessoas, a mostrar o caminho a percorrer, porque você já sabe qual é o caminho agora. Então você começa a ajudar outras pessoas a buscar a sua salvação. E quantas pessoas não vai se salvar
a partir da decisão que você está tomando nesta preparação desse tratado, que é ordenar a sua vida e alinhar a sua vida à vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que sejamos santos e que após a morte vamos para o seu reino. Essa é a vontade de Deus, a nossa salvação, a nossa santificação. Todas as outras coisas que pertencem a esse mundo, como o trabalho do mundo para o alimento, para uma vida, para ter uma casa, um alimento, para poder beber, comer, se vestir, né? Todos os projetos de vidas que se encerrarão nessa vida, na nossa morte, é para essa vida. Não é que Deus não vê graça nisso, Ele vê, desde quando você alinha a Ele, a esse projeto, essa vontade de salvação. Se eu alinho os meus projetos de vida à minha salvação, à vontade de Deus, tudo fica muito mais fácil a percorrer, porque eu percorro com justiça. E uma justiça verdadeira, uma justiça clara, sóbria. Mas para isso eu tenho que ter humildade de olhar para dentro de mim, como Mateus teve, e saber, eu estou doente, porque eu estou vivendo uma vida de pecados, de emoções desordenadas, de erros, e eu preciso corrigir. Então que o Espírito Santo ilumine a vida de cada um. De cada um. Não esqueça de anotar no seu caderninho. Que ele traga clareza, luz, humildade para olhar para dentro de nós, coragem, que muitas vezes nós não temos coragem de olhar para dentro de nós. E que com essas virtudes nós possamos tomar decisões cada vez mais firmes. Sim, eu quero o céu. Sim, eu quero me salvar e a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Vencendo o pecado e alinhando todos os meus projetos de vida à vontade de Deus, à minha salvação. Porque tudo o que eu fizer nesse mundo, se não servir para me salvar, não me basta, não me interessa. Não me interessa. Eu tenho que ter claro isso. Se todas as minhas ações, se todos os meus projetos não são para a minha salvação e a salvação do próximo, então não pertence a Deus. Então esse projeto não pertence a Deus. Amém? Que o Espírito Santo abençoe a vida de cada um e que nesse dia de hoje nós possamos ter clarezas das nossas necessidades espirituais, das nossas fases, das nossas desordens. Que nós possamos enxergar o espírito da gula dentro de nós também e fazer penitência, jejum e vencê-lo. Pela vontade de Deus, pela força de Deus, porque sozinho nós sabemos que não damos contas. Mas com o auxílio e a ajuda do Espírito Santo, tudo seremos capazes de fazer e realizar em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.